Olá, turma! Bom dia! Tudo bem? Fico muito feliz em poder estar produzindo esse vídeo para você e para brilhantar um pouco mais as nossas aulas. Convido você a abrir o livro na página 25, mas antes, preste atenção nessa nossa revisão. Vamos lá! Aqui nós temos fontes luminosas, que são fontes naturais e artificiais. E temos aqui os tipos de luz, né? A luz, a onda eletromagnética, os corpos, e aí eu vou falar cada vez um pouquinho. Nesse primeiro momento, a gente vai ver lá corpos iluminados e corpos luminosos. Estão por todos os lugares e eles são essenciais para a nossa vida. E é importante saber distingui-los, pois fazem parte da estrutura básica que corresponde à nossa percepção acerca do mundo. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. O corpo iluminado, todos os corpos que não possuem luz própria. E os corpos luminosos são todos os corpos que produzem ou têm luz própria. Um exemplo, vamos imaginar agora que você está aí na sua casa e de repente, tomara que isso nunca aconteça, né? De repente apaga a luz. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar um fósforo, né, e uma vela, vai acender e aí olha só o que vai acontecer aqui. Aos poucos ele vai iluminando o ambiente. Aqui eu não apaguei tudo, né? Mas você pode observar que nesse momento você está vendo aí a minha sombra se aproximando um pouco mais. Quanto mais eu aproximo, mais você vê minha sombra. Aí eu vou apagar. Cuidado para você não fazer isso em casa e não fazer nenhuma besteira e sua mãe, ficar super chateada. Mas vocês são nono ano e não fazem esse tipo de coisa. A vela, não exatamente ela não produz, mas o fogo produzido é um corpo luminoso, pois emite luz própria e essa luz viaja pela sala ou pelo teu quarto, no caso aqui na minha sala, né? Mas pode ser no seu quarto, por meio de ondas iluminando os outros objetos e por sua vez refletem, podendo ser identificados. Alguns exemplos de corpos luminosos são televisão, lâmpada, estrelas e entre outros. E exemplos de corpos iluminados. Eu, por exemplo, né, você que está aí na sua casa, carro, planetas e etc. E aí, nessa formatação, nós temos aqui os objetos que se comunicam com essa luz. E os objetos podem ser transparentes, translúcidos e opacos. Os transparentes deixam a luz passar totalmente. Exemplo é o próprio vidro transparente. E já os translúcidos, eles deixam a luz parcialmente passar sobre o objeto. Ou seja, a iluminação consegue passar, mas sofre um desvio por conta da construção desse material. Um exemplo é o papel vegetal, o vidro fosco, a gelatina. Eu adoro gelatina. E eles são exemplos de objetos, né, ou corpos translúcidos. E os opacos são aqueles que não deixam a luz atravessar. Diferente dos anteriores, ele impede a propagação da luz, parcialmente observando ou parcialmente refletindo. Exemplo, granito, madeira, metais, pedra, né, porta, né, que foi muito citado na nossa sala. Estou me lembrando de vocês agora, falando e eu gritando, mas enfim, vida que segue, né? Agora eu vou passar para vocês mais um outro slide falando sobre devido à luz, né, que são as ondas eletromagnéticas, aí nós vamos falar sobre como funciona o olho humano. Quando olhamos na direção de algum objeto, a imagem atravessa a córnea e chega à íris, que regula a quantidade de luz recebida por meio de uma abertura chamada pupila. Quanto maior a pupila, mais luz entra no olho. Passando a pupila, a imagem chega ao cristalino e é focada sobre a retina. Então, compreende-se que entender qual é a diferença entre os corpos e a sua interação com a visão é essencial para sabermos o que é luz. Luz
Com este conceito é que os astrônomos conseguem observar e analisar o que se passa no universo. Desse modo, conseguimos avançar significativamente na ciência, produzindo e reproduzindo novas tecnologias que melhoram a qualidade de vida, avançando cada vez mais para as novas descobertas e respeitando a vida como se relaciona com os outros objetos. Respeitando sempre, né? E vamos lá, o que é um espectro eletromagnético? É a distribuição de ondas eletromagnéticas visíveis e não visíveis, de acordo com a frequência e o comprimento da onda. Estão lembrados do que é onda? Olha a onda, olha a onda, olha a onda, olha a onda. Eu sou péssima, mas vocês são ótimos em cantar. E aí nós vimos nessa aula também o corpo da onda, né? A crista, o vale. Eu vou parar por aqui, vou deixar vocês darem uma olhadinha melhor. Então, a frequência e o comprimento da onda são características de cada radiação. As ondas eletromagnéticas, como as ondas de rádio ou as ondas de micro-ondas, o infravermelho, a luz alaranjada, a luz verde, a ultravioleta, os raios X, os raios gama, conforme a sua quantidade de energia. Então, são mais ou menos todos esses que eu coloquei aqui, as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio X e raio gama. Esse aqui já está na ordem da quantidade de sua energia, cada um com a sua quantidade de energia. E aí eu faço uma pergunta para você, quais ondas são capazes de modificar substâncias removendo elétrons? Aí é a ultravioleta e o raio X, tá? Ultravioleta, raio X e raio gama. Você pode estar se perguntando aí, nossa, eu não me lembro o que é um raio gama. Raio gama são ondas eletromagnéticas de altíssima frequência, produzida por transições nucleares, e em virtude de seu alto poder de penetração, são utilizadas nas radioterapias para cauterização de células de tumores, né? Células com câncer, então é mais usada nisso aí, ok? Já a ultravioleta, vocês já conhecem, mas vamos supor, me esqueci. Os ultravioletas são emitidos pelo Sol e estimulam a criação de melanina, que por isso, ao se expor ao Sol por determinado tempo, é possível aproveitar a incidência de radiação para gerar o efeito de pele bronzeada. Então, claro, se ficar muito tempo, você já sabe o que pode acontecer. Dá bolhas na pele, pode ter um câncer de pele se ficar muito exposto ao Sol. Agora, como nós estamos nesse momento de confinamento, um pouco mais em casa, né? Então eu sugiro a vocês que de vez em quando, pela manhã, antes das 6 horas até umas 8 horas, tomem um solzinho básico só para poder também alimentar, né, a nossa pele e o nosso corpo. Mas vamos lá. Para finalizar, o espectro visível inicia-se na frequência que corresponde à luz vermelha e termina na frequência da luz violeta. A sequência das cores no espectro visível é vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul anil e violeta, ok? E eu vou fazer agora uma pergunta para vocês. Sabendo que o azul, o verde e o vermelho são cores primárias de luz, mas não de pigmento, então sugiro que você faça essa comprovação misturando essas cores. Essa é uma maneira de comprovar se elas realmente são secundárias, ou melhor, são primárias, né? Primárias de luz, realmente, vou dar uma pista, são. Mas quando você mistura e coloca na luz, você vai ver a mudança e os detalhes das cores. Não posso contar mais, senão eu já estou dando toda a dica do trabalho. Pessoal, foi um prazer. Cuide-se, fique em casa e até o nosso próximo vídeo.